Olá, vamos então para a nossa quarta e última aula de espanhol. Antes de entrarmos no tema da quarta aula, vamos recapitular o que nós vimos na nossa terceira aula, na aula 3. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre o processo de formação das palavras. Vimos, então, que a palavra está formada pelo significante, que é o que nós escrevemos, e pelo significado, que é o que representa o nosso pensamento. E que a formação das palavras, então, relaciona significante e significado. Como que a gente deve, então, proceder? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar qual é o lexema, ou lexemas. O que é lexema? É a raiz da palavra. É aquela parte invariável que dá significado à palavra. E, depois disso, a gente busca os morfemas, ou seja, os elementos que complementam, então, o significante. A palavra, então, formada por lexema mais morfemas. O lexema, como já foi dito, é a raiz, né, da palavra, é a parte invariável. E aqui nós temos uma demonstração de lexema dependente, ou seja, aquele que é acrescentado morfema. E aqui nós temos dois tipos de morfemas, que são os flexivos e os derivativos. Os morfemas flexivos, como vimos então na terceira aula, são aqueles que têm variação de gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. E as desinências verbais, que são, então, aquelas que indicam tempo, modo, espaço. Já os morfemas derivativos são os prefixos, infixos e sufixos. Para exemplificar, nós temos aqui o processo de formação de algumas palavras através do lexema, que é a raiz GAT. Então, olha, o morfema flexivo, mostrando gênero, número, persona, que é pessoa, tempo, formando gato, gata, gatos, gatas. E o morfema derivativo, né, com prefixos ou sufixos, que, como também falamos na nossa terceira aula, prefixo é aquele que vem, então, em frente da palavra, ou antes dela, no caso, e sufixo detrás, né, do lexema, ou seja, depois do lexema. E aí, para exemplificar, nós temos aí a palavra gateira. Gateira. Então, o gat mais o sufixo era. Como palavras resultantes, nós temos uma variedade de tipos, como palavras simples, palavras compostas, palavras derivadas e outras formas, como abreviaturas, acrônimos. Para exemplificar, vamos mostrar aqui, falar um pouquinho sobre as palavras compostas, que são aquelas que são formadas através da união de duas palavras com significado, como, por exemplo, abre latas, corta unhas, saca corcho, salta montes, sábelo todo. E também, para exemplificar, palavras derivadas, que são aquelas formadas a partir de uma palavra original e que a gente acrescenta um prefixo ou um sufixo. Como, por exemplo, flautista, despeinar, ensaladeira, camilheiro, desacer. Bom, depois então de dar uma repassada rápida no conteúdo da nossa terceira aula, vamos agora então entrar no tema da nossa quarta e última aula. O tema da nossa quarta aula é os heterossemânticos. O que são heterossemânticos? Os heterossemânticos são aquelas palavras conhecidas popularmente como falsos cognatos,
ou falsos amigos. Então, em espanhol, nós temos algumas palavras que podem induzir vocês, estudantes, a uma compreensão errada, né, do significado. Por que que isso acontece? Porque são palavras que possuem a grafia igual ou quase igual ao português, mas que possuem significados diferentes. Então, para quem acha, né, que é tudo muito fácil em língua espanhola, acho que chegou a hora aí de mudar, né, os conceitos. É por isso que nós temos uma incidência tão grande de portunhol, né, popularmente aí falando, porque muitas vezes a gente tem essa compreensão equivocada exatamente por causa dos falsos amigos, né, dessas palavras que escrevem igual ou quase igual, mas que têm aí um significado totalmente diferente. Para exemplificar, nós temos aqui, olha, algumas tirinhas. O turista aprendiz. No primeiro quadrinho aí. Um rato, por favor. Hein? Então ele não entendeu nada. Um rato, por favor? Como assim, gente? Depois, la carne aqui es muy esquisita. Hein? Queres ir de tapas? Não tô entendendo nada esse turista aprendiz, né? Não quer quedar-me embarazada? Hein? Acá está su vaso de água. Então vejam bem, como que essas palavras podem nos induzir ao erro. Então vamos lá no primeiro. Um rato, por favor. Em espanhol, rato é um espaço de tempo. Então a tradução ficaria um momento, por favor. E não o animal rato, que no caso em espanhol seria ratón. Logo abaixo, la carne aqui é muito esquisita. E esquisita em espanhol não é estranha, esquisita, é deliciosa, é saborosa. Depois, queres ir de tapas? Tapas? Como assim tapa? Né? Não quero levar tapa na cara. Mas não é disso que estamos falando. Tapas são bocadilhos, entradas, entradinhas. Não quero quedar-me embaraçada. Embaraçada? Não quero ficar embaraçada, enrolada? Não, em espanhol, embaraçada é grávida. E por último, acá está su vaso de água. Vaso de água? Como assim? É que vaso, em espanhol, significa copo. Vaso significa copo. Então, olha aqui outros exemplos. Que desea beber? Uma copa de vino. Então, copa significa taça. Já uma taza de té significa uma xícara de chá. E um vaso de água significa um copo de água. Então, vejam bem. Taça é copa. Xícara é taça. E copo é vaso. A gente tem que ter muito cuidado com essas palavras, né? Porque acabam nos induzindo ao erro. Olhem outros exemplos. Bilheteira. Não é bilheteria, é carteira. Cigarro. Cigarro é charuto. Cometa, em espanhol, significa pipa. Escoba não é escova, é vassoura. Papa, que a gente pode usar para chamar papai, né? Ou uma comida está papa, em espanhol significa batata. Por exemplo, a mim me gusta mucho las papas fritas, né? Eu gosto muito de batata frita. Rubio. Rubio não é ruivo. Rubio é loiro. Tarjeta, que é cartão. E taza, que nós já falamos que é xícara. Então, pessoal, nós temos uma infinidade, né, de palavras aí que se classificam como falsos cognatos.
Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de questão cobrada aí nos exames. Prestem atenção. Um diálogo entre duas amigas. Dos, porque em espanhol não existe feminino, tá? Duas. No caso, a tradução são duas amigas, mas escreve dos amigas. Chica, estou muito contenta. Mi novio es pelado y guapísimo. Habla la espanhola. Como? Seu noivo anda pelado? Que horror! O amor é cego mesmo. Que esquisito este café. Está estranho. É, Dani? Habla la brasileña. Então vejam bem. De la relación de los vocablos heterosemânticos destacados en el texto arriba, la brasileña solo comprende en la lengua portuguesa el significado de novio, namorado, noivo, y de guapísimo, que es lindísimo, y comprende de forma equivocada los vocablos pelado y esquisito. Assim, respectivamente, los significados de ellos são. Aí nós temos então aqui as alternativas. Quais que são então o significado respectivamente, né, de pelado e esquisito? Letra A, calvo e estranho. Letra B, careca e saboroso. Letra C, careca e esquisito. Letra D, despido e saboroso. E letra E, desnudo e estranho. Desnudo e estranho. A opção correta é a letra B, careca e saboroso. Então, quando ela diz, meu noivo, mi novio es pelado y guapíssimo. Então, meu noivo é calvo, tá? Careca e lindíssimo. E depois, quando fala, que esquisito este café. Esquisito é saboroso, né? Então, que saboroso, que delicioso esse café. Eu trouxe aqui algumas frases para a gente ver a aplicação e como que nos induz, então, ao erro, a uma compreensão, né, errada. Queremos um vaso com água. Então, significa queremos um copo com água. Fabiano correu seu saco antes de sair. Saco é paletó. Então, Fabiano pegou seu paletó antes de sair. Comprou las zapatilhas en el viernes. Então, comprou os tênis na sexta-feira. Então, zapatilhas não é sapatilha, né? E sim, tênis. Depois, la ensalada está salada. Hã? Como assim? La ensalada está salada. A salada está salgada. Então, salada em espanhol é salgada, porque a nossa salada em espanhol é ensalada. A próxima. Adele es muy graciosa. Graciosa, em espanhol, significa engraçada e não graciosa, cheia de graça. Na próxima. Mi guitarra es mi mayor regalo. Meu violão é meu maior presente. Então, guitarra em espanhol não é guitarra, e sim violão. Outra frase. El padre de Antonio estava cansado. Padre, em espanhol, não é padre, né, da igreja, como a gente conhece. Padre significa pai. Então, a tradução é, o pai de Antônio estava cansado. Depois, nosotros estávamos contentos em la cena de sábado. Cena? Cena não é uma cena. Cena em espanhol significa jantar. Então, a tradução é, nós estávamos contentes no jantar de sábado. Outra frase. Tengo muchos dolores en el cuello. Tenho muitas dores no coelho? Como assim? Né? É que coelho, em espanhol, é pescoço.
Então, tenho muitas dores no pescoço. Uma outra frase que é muito usada, te extraño mucho, né? Te extraño. É engraçado que por mais que pareça que está falando que é estranho, quando eu digo que o te extraño mucho, eu digo que eu sinto muita saudade ou muita falta da pessoa. Mais algumas frases. Mi piso tiene un balcón grande en la sala. Como que nos induz ao erro? Fica parecendo que meu apartamento tem um balcão grande na sala. E não é, né? Meu apartamento tem uma sacada grande na sala. Então, balcão é sacada. Próxima. Quando vou ao bar, me gusta comer en la barra. Quando eu vou no bar, eu gosto de comer na barra? Não. Barra em espanhol significa balcão. Então, quando vou ao bar, eu gosto de comer no balcão. Depois, le regalaré a Elia um batom em seu cumpleaños. Batom não é batom. Esse daí, como escreve igualzinho, né? É muita chance da gente errar. Ainda mais que tem tudo a ver com a frase. Parece que, né, eu dei de presente para ela no seu aniversário um batom. Mas batom é uma bata grande, é um hobby. Então, eu dei um hobby de presente para ela no seu aniversário. En el zoológico vi una tigresa com 3 cachorros. No zoológico, eu vi uma tigresa com 3 cachorros? Como assim? É que cachorro em espanhol é filhote. Então, no zoológico, eu vi, né, uma tigresa com 3 filhotes. Está proibido transitar por la calzada. Calzada não é calçada. Calzada é rua. É o mesmo que calle, né? Rua. Então, está proibido transitar pela rua. Próxima. Sempre llevo mi carpa para acampar. Carpa não é de pasta, de carpeta. Carpa é barraca, né? Então, sempre levo minha barraca para acampar. Tras el asesinato, el comissário chamou a los testigos. Então, depois do assassinato, o comissário, olha aí, comissário não é comissário como é no significado nosso. Comissário é delegado em espanhol. Então, depois do assassinato, o delegado chamou as testemunhas. La fecha de la reunião já está definida. Fecha não é de fechar. La fecha de la reunião. Então, a data da reunião já está definida. Ao lado de minha cama, tenho um escritório. Ao lado da minha cama, tenho uma escrivaninha. Então, escritório, em espanhol, é escrivaninha. El gerente tiene muitos muebles em sua oficina. O gerente tem muitos móveis na sua oficina? Não, oficina significa escritório. Então, o gerente tem muitos móveis, né, no escritório. Então, oficina é escritório. Oficina mesmo mecânica é taller.